E aí, aqui é o Anderson Jovens. Recentemente eu tenho olhado meu canal e vejo que muitos dos meus vídeos antigos eram mais engraçados. Porém, eles não pegavam uma sequer view. Eu basicamente passava fome nessa época. Não é como se eu não passasse hoje em dia. Mas por algum motivo desconhecido, o principal alvo de baixas views eram os vídeos de história. E indo contra a lógica de fazer mais um vlog, que é o que tá dando view, hoje eu vou contar mais uma das minhas histórias da minha vida. O dia que eu tive o pior encontro da história. É óbvio que eu tô exagerando, mas comparado com todos os outros dois que eu tive na minha vida inteira, esse foi o menos bacana. E eu vou explicar o motivo, mas olha só, já deu todos os segundos e você ainda não deu like. Tá louco, né? Dá o like aí que não custa nada, guys. Essa história começa em 2023, que foi um ano depois que eu terminei o meu primeiro relacionamento, que eu já fiz vídeo aqui no canal, explicando como foi. E também tinha terminado com uma garota que eu tava ficando na época, então era um momento meio chato da minha vida. Tava no início do terceiro ano do ensino médio, e do nada eu recebo uma notificação no meu celular, do Instagram, que uma guria começou a me seguir. E tinha dado alguns likes no meu perfil. E eu segui de volta e fiz a mesma coisa, dei alguns likes. Apesar dela não fazer muito o meu tipo, eu tava em um momento meio chato da minha vida, e eu queria conhecer gente nova. E seria bem tranquilo, porque ela era do meu colégio também, e era da sala do lado. Aí do nada ela me manda uma mensagem e a gente começa a conversar. A gente troca o WhatsApp e começa a se falar e tal. Aí começa aquele diálogo muito natural. Nossa, o que você gosta de fazer? Perguntar quais são os seus hobbies, seus talentos e essas coisas que adolescentes conversam. E aconteceu uma coisa bem interessante, que eu tava voltando do intervalo e vi ela no corredor do colégio. E ela tava lá escorada na porta da sala dela, que era do lado da minha. Ela tava mordendo os lábios. Admito, eu fiquei com vergonha e fui direto pra minha sala. Aí papo vem, papo vai. Ela pergunta se eu quero ir bater um papo pessoalmente. Aí eu pensei, pô, eu ainda tenho aula, né? Mas eu tenho coisa pra fazer depois da aula. Então teria que ser tipo, enquanto tá tendo aula. Aí eu disfarçadamente saí da sala com a minha mochila. Quase todo mundo reparou, menos o professor, que era cego, eu acho. Eu nem precisei disfarçar, eu só saí, tá ligado? Aí eu fui ver ela pela primeira vez. Eu tava meio tímido e tal. E ela tava também um pouco. Mas isso me deixa um pouco confortável. Até porque eu sou meio ruim com pessoas mais imperativas, que não calam a porra da boca. E a gente começou a conversar, o papo fluiu. Tava sendo divertido conversar com ela. Era altos papos até meio polêmicos. Ela tinha um humor bem ácido, bem parecido com o meu. Por isso que tava sendo bem tranquilo. E nesse mesmo momento aconteceu uma cena bem estranha. Tinha um professor, que eu acho que ele era de história, religião, química, sei lá, porra, que passou pela gente e perguntou se a gente era amigo, ou ficante, ou namorados. Aí ela falou que a gente era amigo, porém, quem sabe, né? Aí naquele momento eu me senti muito bravo, né? O mais sinistro. Nossa, esse Anderson deve ser galã de novela, né? Pega todas. Só não, criança, eu não sou galã de novela. E nem pego todas, só tive algumas sortes na minha vida. E continuando a história, a gente basicamente ficava junto todos os dias, no recreio e também quando a gente ia embora. Eu esperava o ônibus dela pra mim poder me despedir. Tive que entrar na rodinha de amigos dela, algo que foi bem esquisito, porque eu não tinha muito a ver com essas amizades dela, eram tudo meio cria, e eu era tipo low profile, mas tava sendo legal até, apesar que eu era meio excluído em algumas conversas. Teve uns momentos bem chatos pra mim, que eu já contei de uma garota que eu namorei no segundo do ensino médio, que foi a minha primeira real paixão, brother. Então demorou, tipo, muito tempo pra eu poder superar. Isso de superar foi meio recente até. Então eu tava na escada com essa garota e do nada eu vejo a minha ex. Então foi bem constrangedor. E ela fez uma carinha de cu e eu também, né? Momento curiosidade, essa garota que eu tava conversando era amiga do ficante da minha ex. Então, vocês já entenderam que é uma situação de merda. Depois de alguns dias, ela me convidou pra dar uma volta no shopping e assistir um filme. Essas coisas de adolescente, tá ligado? Então lá fomos nós, não é mesmo? Chegando lá, ela pegou no meu braço e começou a caminhar pelo shopping como se a gente fosse um casal, tá ligado? Sendo que eu tava tudo travado, não sabia nem mais como dialogar com mulher direito. Foi divertido, a gente fazia piada sobre alguns nomes de lojas, então chegamos no cinema pra gente comprar os ingressos. Só que nessa época, eu ainda não trabalhava, e tinha só 50 pila. Porém, na minha mente, a minha carteira estudantil ia cobrir o ingresso, ia ser baratinho, eu ia poder comprar alguns lanches. Porém, ela tava vencida. Então eu peguei o ingresso, não tinha mais dinheiro pra nada, filho. Eu tinha o quê? 5 reais. E ela que teve que comprar as coisas pra gente. E nesse momento eu me senti um mendigo. Ela foi super de boa comigo, mas eu me senti um merda. Aí a gente comprou alguns salgadinhos e ela comprou um Lays, sei lá, de cebola. Na hora eu não reparei o erro, mas vocês vão entender qual que é o erro. E a gente foi assistir o filme do Super Mario, que é um filme bem divertido, pra falar a verdade.
Aí a gente tava lá assistindo bem de boa, o Mario, o Luigi, aquela coisa toda, Donkey Kong, a princesa, essas coisas. Quando começa a ter um contato físico, tá ligado? Mãozinha na coxa, abraço, beijinho, ui, ui. Só que aí a gente começou a comer. E ela comeu o salgadinho de cebola. E meus amigos estavam um bafinho de cebola. Mas tudo bem. Tudo bem, irmão. Foi só nos primeiros beijos e tal. Depois do filme que foi divertido. A gente tava indo pra casa e ela tava esperando o Uber. E eu ia ir de ônibus. Só que já era meio de tarde já. Já era tipo de noite. E eu tava em um lugar que eu não sabia voltar. Então eu simplesmente deixei ela sozinha pra ir embora. Porque eu tava com medo de ser assaltado, filho. Fui correndo pro meu ônibus. Que era tipo, sei lá, uns 10 quarteirão dali. E eu fui pra minha casa. Eu me senti meio babaca? Sim. E eu fui? Fui. Cara, isso foi zero romantismo. Aí no dia seguinte a gente deu uns beijinhos e tal. Mas depois da escola ela me disse que a gente não podia mais ficar junto. Porque a gente não combinava. E isso era realmente verdade. A gente não combinava. A gente não tinha nada a ver na real. E foi assim que a gente terminou a nossa ficada. Não sei lá o nome disso. Eu nunca mais conversei com ela. Mas esse encontro aí foi o divisor pra ela não querer nada comigo. Até porque eu fui um imbecil que fui bancado. Beijo com cebola. Abandonei ela. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma história estranha da minha vida. Eu tenho algumas novas histórias, até porque eu fui do exército. E tem várias coisas bizarras que acontecem lá. Mas tem também algumas histórias do meu ensino médio. E vida pessoal, claro. Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, comentem. Isso ajuda muito a entender que vocês querem assistir. Um grande abraço, espero ver vocês nos próximos vídeos. Falou, até mais.